Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as atualizações do nosso sistema web. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as novidades, atualizações e correções que saíram na versão 2.6.3, lançada hoje, dia 18 de fevereiro. Então, começando pelas novidades, foi implementado o recurso que possibilita o compartilhamento da agenda entre funcionários e grupo de usuários. Como que funciona isso? Aqui em funcionários, então no cadastro do funcionário, a gente pode vir até compartilhar a agenda e selecionar quais são os grupos de usuário que a gente vai compartilhar a nossa agenda, que aquele determinado funcionário vai compartilhar a agenda, e também quais os funcionários, tá? Foi adicionado esse novo recurso. Também foi adicionado a possibilidade de incluir imagem no formulário de cadastro de animais para empresas do segmento de pet shop, é claro. Então, se a gente vem aqui em animais, a gente pode digitar um animal, a gente pode incluir o cadastro de um animal e a gente pode também vincular então a imagenzinha daquele animalzinho, tá? Então daqui a gente pode adicionar imagens e carregar ali uma imagem para aquele animal. Lembrando que devemos salvar para aplicar as alterações. Por último, aqui falando sobre as novidades, foi adicionada a opção de gerar comissão para o funcionário por tabelas de preço com base em faixas de desconto. Então como que funciona isso? A gente vem aqui na edição de uma tabela de preço, tá? A gente tem a opção agora de utilizar comissão por faixa de desconto. Aqui a gente pode expandir e retrair as comissões por faixa de desconto que a gente vai configurar, tá? Então a gente pode passar várias faixas de comissão, tá? Conforme a nossa necessidade. E exemplificando aqui, a gente tem um percentual inicial de desconto, percentual final e o respectivo comissão ali, quando é aplicado o percentual entre esse percentual que a gente definiu, entre 0 a 2%, então o funcionário vai ganhar 5% de comissão. Entre 2,10 a 3%, o funcionário vai ganhar 4% de comissão. Agora falando um pouquinho sobre as atualizações, foi adicionado o controle de acesso simultâneo dos registros de NFE e NFSE. Então, igual acontece na venda ali, por exemplo, agora a gente tem o controle de acesso simultâneo. Então, não possibilita ali o acesso simultâneo de dois usuários à mesma NFE. Então, quando a gente entra numa NFE ali que está sendo acessada por outro usuário, a predição dela, vai aparecer o aviso ali, que nem aparece para venda. Clicando nisso, então a gente vai derrubar outro usuário ali e a gente vai conseguir acessar aquela NFE ou NFSE ali para edição. Também foi adicionado o campo diferença-valor original na análise de itens por venda. Estou vendo aqui na análise de itens por venda, no seletor de colunas, a gente tem esse novo campo, a diferença-valor original. Recomendo sempre deixar campos de valores aqui em campos de dados, tá bom? Também foi alterado para permitir informar 6 casas decimais nos valores unitários dos itens de venda e NFE, tá? Então aqui na NFE, por exemplo, eu adicionei um item, adicionei 3 unidades desse item, um valor unitário contendo 6 casas decimais. Então aqui, ó, pode verificar que foi feito o cálculo correto, vai ser destacado corretamente no XML. Por quê? Porque em alguns casos é necessário, tá, que seja destacado exatamente ali 6 casas decimais, por exemplo, no valor ali. E aí tem que ficar certinho o cálculo para fechar. Mas também foi adicionada a configuração 114 para, ao gerar cobranças na venda, imprimir comprovante de pagamento. Então, vindo nas configurações, a configuração 114, ela permite então imprimir o comprovante de pagamento ao gerar cobranças de venda de forma automática. Então, basta a gente ativar ela aqui, deixar a flagzinha ativa e salvar para ser aplicado então essa configuração. Também foi ajustado no grid de itens da venda para exibir custos apenas para usuários do grupo administração. Então, a gente tem um seletor de colunas ali onde a gente pode botar o custo, será visível apenas para usuários pertencentes ao grupo de administração. Foi ajustado na tela de devolução para permitir avançar um novo registro ao clicar na aba de itens. Também foi adicionado o seletor de colunas na versão de itens de devolução e disponibilizado os campos de descrição e dados adicionais. Então, aqui, devolução, agora a gente consegue navegar, sem precisar clicar no avançar, retornar, consegue navegar entre as etapas. E aqui também, então, no seletor de colunas aqui da grid de itens, a gente tem esses novos dois campos aqui, descrição adicional e dados adicionais. E também, agora a gente tem o seletor de colunas aqui, para a gente selecionar quais colunas que a gente quer deixar visível ou não na pesquisa de itens aqui para devolução. Também foi adicionado o filtro avançado de estoque positivo na tela de ajuste em lote de produtos. Então, no ajuste em lote, agora a gente tem aqui filtro avançado, a opção de exibir apenas produtos com estoque. Claro que a gente pode combinar com outros filtros, tá? Mas então saiu essa opção aqui de exibir apenas produtos com estoque.
ativo ali, então vai ser informado apenas os produtos que tem estoque. Se não tiver estoque ali, por mais que esteja dentro dos nossos filtros ali, que a gente aplicar os demais filtros, eles não aparecerão. Também foi adicionado o seletor de número máximo de registros, componente de drop-down. Então eu vou usar uma tela aqui de exemplo, tá? A tela de produtos que utiliza este componente. Então se a gente quer, por exemplo, eu vou tirar os filtros aqui. E a gente, por exemplo, a gente quer filtrar aqui, filtrar não. A gente quer agrupar aqui por unidade de medida. Então aqui vai aparecer no máximo, tá? 50 registros. Por que isso? Porque aqui está limitando a 50 registros. Então ele vai respeitar aqui também a busca de registros. Se a gente limitar a 500, vai aparecer então no máximo 500 registros ali no nosso drop-down, tá bom? Então, o recurso funciona dessa maneira que eu exemplifiquei aqui e mostrei e expliquei, tá bom? Também foi adicionado lista de componentes ao plano de entrega e disponibilizado para personalização. Se a gente personalizar ali a impressão de entrega, a gente pode ver que a gente tem agora como adicionar os componentes aqui dos itens, tá? Então, novos aqui, se a gente procurar, então a gente tem a opção de componentes aqui e tudo que a gente tem dentro de componentes, tá bom? Também foi alterado o cálculo de cobranças da venda para desconsiderar no faturamento o valor dos itens com CFOP configurada para não somar o faturamento. Então, como que funciona isso? Então, aqui na CFOP, tá? A gente tem a opção de não somar no faturamento. E aqui na venda, então, a gente adiciona um item aqui com essa CFOP, tá? Por exemplo, esse item aqui, ó. Está configurado na CFOP ali 1102. Verificar se é essa mesmo. 02, que eu deixei habilitado ali para não somar no faturamento. Então ele não vai somar no faturamento final ali. Então aqui vai dar 165 e não vai somar esses R$ 80 aqui, ó. Então vai somar ali os 185,90 e não vai somar esses R$ 80 aqui. Está somando 185 porque aqui tem duas unidades, então vai dar R$ 20, 165,90 mais 20, 85,90 e não somar esses R$ 80. Por quê? Porque o item, a CFOP ali, vai dado na soma ali do faturamento. Também foi adicionado novos campos no seletor de coluna dos itens da venda. Desconto unitário, desconto rateado e total. Então se a gente vem aqui na venda, nos itens da venda, então a gente tem campos novos aqui. Seletor de colunas, nosso itens venda aqui na nossa tela de grid de itens à venda. Foi adicionado também a opção de pesquisar por classificação na lista do plano de contas. Então, antigamente no plano de contas a gente só conseguia pesquisar por classificação. Agora a gente pode pesquisar por descrição. Por exemplo, pegar uma descrição aqui, ó, consegue pesquisar então por descrição aqui também. Pode exibir aqui os campos para pesquisa. Pode ver que descrição agora está habilitado ali, está disponível. Então a gente consegue pesquisar por descrição. Também foi adicionado aos agendamentos os dados específicos do segmento da empresa. Por exemplo, equipamento. No segmento de equipamento ali habilitado na tua empresa, vai poder vincular um equipamento no agendamento. Se tu tiver uma mecânica, tu vai conseguir vincular um veículo. Se tu tiver um pet shop, tu vai conseguir vincular um animal. Então, isso permite uma melhor organização. E como que funciona isso? Aqui na agenda, então, por exemplo, a minha organização aqui de teste está configurada como pet shop, está segmentada ali como pet shop. Então a gente consegue vincular o animal, tá bom? Também foi adicionado um recurso que inclui automaticamente as observações do animal na descrição do agendamento. Quando tu seleciona ele, então ele vai adicionar ali as observações que está lá no cadastro do animal. Então vamos voltar ali na agenda. Por exemplo, esse agendamento aqui, ó, o animal tinha observações ali no cadastro dele. Então já puxou automaticamente aqui para o campo de descrição, tá bom? Também foi adicionado o modelo de impressão de contas a pagar na tela de personalizar impressão e padrões de impressão. Então, no padrão de impressão ali a gente pode ter vários modelinhos. A gente pode incluir ali para ter um tipo de impressão ali de contas a pagar para determinada situação. E a gente também consegue editar agora a impressão ali de contas a pagar. A gente consegue personalizar ali, então, conforme a gente quer. Por último aqui, sobre as atualizações, foi adicionado o campo de CFOP na análise de inventário de estoque. Então, que nem ali na outra análise ali de itens por venda que eu mostrei, foi adicionado um campinho novo ali de CFOP
na análise de inventário de estoque. Agora, falando um pouquinho sobre as correções, foi feita uma correção para aplicar o valor unitário de tabela atacado ao editar quantidade do item na venda ali pelo grid, tá? Então, como que funciona isso? Vamos vir aqui na venda. Esse item aqui está configurado para quando chegar a 5 unidades, tá? Ele aplicar, então, o valor aqui automaticamente, o valor de atacado. Então, comprando 5 unidades, vai ser aplicado o valor de atacado. Antes não funcionava assim. Se a gente adicionasse um item, depois adicionasse mais 4 itens, ou adicionasse 13, depois mais 2, ele não aplicava, tá? Agora, se a gente adiciona aqui, tipo, a gente adicionou 13, depois a gente veio aqui, editou o item, não, ele vai levar 5. Agora está sendo de forma automática aqui a mudança da tabela, tá? E vai ser aplicada ali automaticamente, então, a tabela de atacado. Também foi ajustado o filtro avançado de produtos para exibir subgrupos apenas quando há grupos selecionados. No filtro avançado lá, a gente não escolheu um grupo, então não vai conseguir exibir subgrupos lá para selecionar. Também foi alterado o método de envio de e-mail para MDFE. Está utilizando o nosso próprio método ali de envio de e-mail, só foi ajustado. Está funcionando perfeitamente agora. Foi ajustado na ordem de serviço para a empresa do segmento de Auto Center e permite ali a pesquisa de equipamentos e aplica automaticamente o filtro para os equipamentos do cliente informado. Então, quando a gente seleciona um cliente, vai aparecer apenas os equipamentos ali daquele cliente e não como estava aparecendo antes, todos os equipamentos. Então, foi ajustado isso também e foi ajustado para ir baixando o número de quantidade faturada de um produto na venda no momento que é alterada a quantidade e salvo em uma nota. Então, se a gente fazer uma venda, exportar para uma nota e editar lá, por exemplo, na venda eu botei 10 itens, daí exportei para a nota ficou 10. Eu quero fazer uma nota só de 5. Então, mudei lá para 5, salvei. Se a gente voltar na venda, lá a gente vai verificar que a quantidade faturada vai ficar só de 5 unidades, tá? Então, essas foram as novidades, atualizações e correções. E até a próxima.